Abra sua Bíblia, meu amado. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nós temos meditado aqui no livro de Hebreus. E se tem uma palavra que eu acho que é fantástica no livro de Hebreus, é que a superioridade de Cristo. Cristo é melhor, é maior, é a razão de nosso viver, é a razão de tudo. O Senhor Jesus é a razão da nossa existência. E Ele é mais importante e maior do que os anjos, é superlativo. Jesus é acima de todo principado e potestade. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que os patriarcas. Jesus é o sumo sacerdote, mas não segundo a ordem de Levi ou Arônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sumo sacerdote para sempre e ele se compadece de nós. Então, nas primeiras partes do livro de Hebreus, o autor tratou disso, de colocar Jesus e exaltar o Senhor Jesus e colocá-lo no seu devido lugar de exaltação. Depois disso, ele vai esmiuçando sobre a importância da gente servi-lo, confessá-lo e viver para a sua glória. Depois, aqui no capítulo 11, ele trata de exemplos, de homens do passado, que são exemplos de fé. Gente que pela fé e sem a fé não dá, não é? Não dá nada acontece se você não tiver fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Então aqui o autor vai elencar um nome de homens e mulheres do passado que pela fé, fizeram a oferta perfeita. Pela fé, Abel, pela fé, gente que andou com Deus e foi trasladado, Enoque. Pela fé, Noé construiu, serviu e obedeceu. Pela fé, Abraão, pela fé, Sara, pela fé, Jacó, pela fé, esses homens e mulheres esperando a promessa, alcançaram pela fé, não é? Esses homens e mulheres que descobriram que viviam aqui procurando uma pátria, a pátria celestial, como peregrinos nesse lugar, sabendo que Deus tem algo preparado para aqueles que o amam. Pela fé, Moisés, pela fé, foi lá e não quis ser o filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés entendeu isso. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Pela fé não teve medo de enfrentar Faraó. Pela fé, celebrou a Páscoa e antevendo a libertação. Pela fé. Sem fé não fazemos nada e sem fé é impossível agradar a Deus. Aí chega uma hora que o autor toma um volume, uma rapidez, uma urgência aqui no capítulo 11 e diz lá, pela fé Raabe, a meretriz, pela fé Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, dos profetas. Ele não pode falar sobre todos esses que manifestaram fé, mas ele está dizendo que eles subjugaram reis, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Você imagina Daniel descendo a cova dos leões e os leões fecharam a boca que coisa espetacular. Pela fé puseram a fuga exército estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. E aí vai mais, chega uma hora que diz que alguns foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Pela fé, eram homens dos quais o mundo não era digno. E o que fazia esses homens não serem dignos desse mundo era a fé que eles tinham em nosso Senhor. É a fé no nosso Deus Pai, no nosso Deus Filho e Espírito Santo. É a fé que os mantinha
firmados nas promessas, de como Paulo vai dizer, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que ele está ali, eu sei, como Jó, melhor dizendo, e como Paulo que disse que estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito. Então, é o conhecimento, é a sabedoria, é o entendimento da sua verdade e do seu poder. Tantos homens. E aí no finalzinho do capítulo 11, que nós terminamos quarta-feira passada, no estudo passado, diz assim no versículo 39, todos esses registrados no Antigo Testamento, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não viram o Messias, o Cristo, o Salvador. Não. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E aí entramos no capítulo 12. Então você não pode ler o capítulo 12 sem você ter mergulhado no 11. O 11, então, é essa grande nuvem de testemunhas. Olha o versículo 1 do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Veja a palavrinha portanto, e liga com o capítulo 11. Você entenda isso. Essa nuvem enorme de testemunhas é gente que deu testemunho de Deus, da sua salvação, das suas promessas. De certa forma, eles estão como que olhando por nós. Não, essa grande nuvem de testemunhas, algumas pessoas confundem. Acham até que são os vizinhos, o pessoal do ônibus, do transporte, do trabalho, aqueles que estão no cerco, eles estão olhando, eles são testemunhas. Não é esse bando de testemunha. Testemunha aqui é gente que deu a sua vida, que foram mártires, gente que viveu e esperou a promessa. Eles, de certa forma, estão olhando para nós. Eles estão, de certa forma, dizendo, olha, tem gente aí séria, gente que viveu o Evangelho de uma maneira poderosa, e nós estamos aqui porque Deus proveu a nosso respeito algo superior. Você presta atenção, Deus proveu algo superior para você, superior àquilo que deu para Moisés, superior àquilo que deu para Abraão, Isaac e Jacó, porque Ele nos deu a presença do Filho amado Jesus Cristo. Ele veio e pela fé agora nós esperamos a sua volta, a sua segunda vinda, para nos tirar e nos colocar naquele lugar que Ele já tem preparado. Então nós vivemos por fé, porque Ele voltará, mas vivemos também pela certeza de que Ele já enviou o seu Filho. E Ele veio e deu muitas provas, muitos sinais, fez maravilhas. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Na realidade, o que o autor então está querendo dizer é, querido, olha para esses homens do passado, olha para essas mulheres do passado, e eles não tinham aquilo que nós temos, eles não tinham a gloriosa presença permanente, capacitadora do Espírito Santo em nós. Não. O Espírito ainda não tinha sido derramado, mas agora ele foi derramado. Eles não tinham conhecimento daquilo que o Senhor, o Messias, fará ou faria. Nós hoje já temos registrado. E nós podemos dizer, oh Senhor, que coisa maravilhosa. Mas eles creram. Ora, eles creram com, vamos usar essa expressão, com tão pouco. Pensa comigo, Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha muitas outras histórias, outras experiências. O que esses homens e mulheres do passado tinham? Eles tinham a voz de Deus, eles tinham a palavra de Deus e respeitavam a voz, a palavra era audível, agora ela é mais do que audível, ela está aqui, ela é escrita, está aqui. E o que o autor quer é que a gente, inspirado
motivado, a gente avance, a gente viva o Evangelho com braveza, de modo digno do Evangelho, com coragem, porque Deus não nos tem dado, não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. E aí a expressão do autor é, cara, tira aquilo que te atrapalha, desembaraçando-nos de todo peso e de pecado que tenazmente nos assedia. Olha o que Jesus Cristo é, Ele é superior, olha o que Ele fez, olha o que Ele fará, olha esses irmãos que mesmo não tendo Jesus, viveram esperando a promessa, mas a promessa já se cumpriu, e nós agora aguardamos os novos céus e nova terra, prometida. Então, desembaraçando-nos, tira tudo que atrapalha. Tira tudo que atrapalha. Eu me lembro quando eu tinha uns 17 anos, e eu terminei esse curso técnico de agrimensura lá em Goiás, e fui fazer estágio, trabalhar no interior, numa cidade chamada Pontalina, de Goiás. E aí eu peguei o ônibus, eu tinha uma mochilona verde, eu era magrelinho, e eu tinha uma mochilona grandona, e eu coloquei aquela mochilona, não é essas mochilas de escola, não, botei minhas coisas tudo dentro dessa mochila, roupa, e, enfim, porque eu ia passar a semana lá no interior, trabalhando. E aí eu peguei aquela mochila pesada pra caramba, botei aqui nas costas e fui caminhando. Aí peguei o ônibus saiu da BR, parou, eu tinha que descer e esperar outro ônibus. Então desci, fiquei ali esperando o outro ônibus passar. Quando o outro ônibus veio, eu fiz sinal para o ônibus parar, ele parou, sei lá, mais na frente, parou uns 100 metros. E eu comecei a andar rápido para pegar o ônibus. E aí comecei a correr para pegar o ônibus. Só que eu estava com uma mochila enorme aqui nas costas. E aí foi muito desagradável, porque eu, magrelo, a mochila grande, eu fui correr e eu comecei a correr, mas daqui um pouquinho as minhas pernas começaram a trançar uma na outra assim, porque eu fazia assim e a mochila ia para o outro lado. Eu fazia assim, ela voltava para cá. E aí começou a haver um descompasso entre as minhas pernas e as mochilas e a minha força, de tal maneira que eu correndo para chegar no ônibus, levei um tombo. Eu levei um tombo. Que coisa horrorosa, né? O motorista olhando pelo retrovisor, vendo que eu estou indo em direção ao ônibus, que eu caí, estabanei no chão. E aí levantei com aquela cara de... levantei, entrei no ônibus, o cara olhou para mim, gente boa, não falou nada, coitado, graças a Deus. Né? Levantei, achei um lugar para sentar e fui. Estou falando isso por quê? Porque às vezes a gente tem coisas que a gente carrega que nos embaraçam. Que a gente quer fazer a obra de Deus, mas essas coisas atrapalham. São como mochilas. Não é que seja pecado, porque veja, há a diferença aqui. Tem coisas que são peso e que nos embaraçam. Peso. Eu tinha uma mochila e meu corpo não dava e eu carregava coisas que Deus não pediu para eu carregar. Tem coisas que a gente quer carregar e não consegue carregar. E essas coisas atrapalham a gente de fazer a obra de Deus. Conheço um casal, precioso casal, que tinha um chamado missionário. E que um dia um pastor querido foi conversar com eles sobre eles irem a um campo que precisava de um obreiro. E aí eles falaram assim: pastor, a gente até quer ir, mas nós temos dois problemas. Um é a saúde de um filho, e o outro é a minha mãe, que está muito doente. E aí esse pastor querido disse: é isso, o problema é só esse. É a questão de saúde e a questão de uma senhora idosa. Esse é o problema? É o problema. Deus resolve. Passou-se um tempo, esse casal se apresentou novamente e falou: estamos prontos. Porque a primeira problema de saúde foi resolvido. E minha mãe, a minha sogra, a mãe,
ela descansou em Jesus, foi para o céu. Agora estamos livres. Estamos livres. Então eles estavam impedidos de fazer a obra de Deus porque tinha um peso. Tem gente que fala assim, pastor, eu não posso fazer a obra de Deus porque o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O peso da vaidade. Tem gente que acha que não pode viver e fazer a obra de Deus ou ser um crente de valor porque tem a sociedade. Não, você vai virar crente agora? Você vai virar isso? Então tem o peso do que vão pensar de mim? Tem gente que não faz a obra e não se entrega a Jesus porque tem... pastor, eu tenho esposa, tenho filho. Cuidado, querido. Porque é o meu trabalho, por causa do meu emprego. Pastor, é porque eu cuido de uns cachorrinhos. Porque eu tô... Aí vai inventa coisa. E às vezes carrega coisa. Às vezes nós carregamos peso, coisas que a gente não dá conta. Preste bem atenção, às vezes a gente carrega coisas pela vida que são boas, não estou falando de pecado. Eu estou falando de coisas que sufocam a gente. O que vai ser da minha vida? E se eu for para um campo missionário, como é que vai ser o meu sustento? Como é que eu vou viver? Os pássaros, os lírios, nunca te ensinaram nada? Que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai. A gente nunca aprendeu. Está entre vós alguém cansado, aflito? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Às vezes a gente carrega coisas pela vida que atrapalham a gente de servir ao Senhor. Pastor, quando eu me aposentar eu vou. Aí quando chega a aposentadoria, aparece outra coisa. Eu tenho que ajudar a criar meu neto. Eu tenho um netinho, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu tenho um carro, eu não tenho carro. Qualquer coisa serve. Às vezes qualquer coisa vai sendo colocado. Os cuidados desse mundo. Jesus, quando prega, usando a parábola do semeador, ele fala daquela semente que caiu em terra cheia de espinhos. E aí a explicação é os cuidados desse mundo. Tem gente que é crente, mas está tão preocupado com as coisas desse mundo, tão preocupado com as coisas, que está embaraçado. Não consegue correr. Ou quando quer fazer a obra, faz igual eu, correndo que nem pato manco. E aí se estrambucha todo porque estava cheio de peso e queria correr. Não dá para correr cheio de peso. Não dá. Né? E aí a gente não corre. A gente vai vivendo uma vida cristã marota. O autor está dizendo, olha tantos grandes números de testemunhos de gente que não viu Jesus, que não viu a concretização da promessa, mas eles eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, porque viveram, amaram, andaram pela fé. Então, tira o peso. Tira o peso e tira o peso do pecado. Porque o pecado embaraça a gente. Aí pecado veja, peso são circunstâncias, coisas que nós colocamos como fosse responsabilidade nossa, quando a responsabilidade e quem pode fazer só é só o Pai. Então quando você está pesado de coisas que são importantes, mas que, se você seja sincero, nós não damos conta. E aí você precisa apresentar esse peso, essas coisas, e colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia. Só o Senhor. Mas tem coisas na nossa vida que é pecado. Aí tem que tirar fora. Pecado é aquele bichinho do ran-ran que te provoca. Aquele negócio, você quer fazer aquilo que é bom, o certo. É gente peciosa que diz, eu quero fazer, eu quero contribuir,
eu quero ser fiel, eu quero ser missionário, eu quero evangelizar, eu quero fazer o bem, e aí acaba não fazendo o bem que quer fazer e que sabe que tem que fazer. O apóstolo Paulo vai dizer, por que eu faço o que não quero? Quando eu quero fazer o bem, acabo fazendo o que é errado. E aí ele vai dizer, por causa do pecado. O pecado que habita em nós. E só Jesus para livrar a gente desse corpo, dessa morte. Então, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Foi assim que Deus disse para Moisés, quando ele mostrou a sarça arder, e Moisés pensou, vou lá ver que maravilha é essa. E quando ele vem, ele diz, tira a sandália dos teus pés. Tem coisas que Deus usa, mas tem coisas que Deus diz, eu não quero isso. Aqui é lugar santo. Servir a Deus, andar com Deus, viver na presença de Deus, andar com Deus, oferecer a Deus, ofertar a Deus, ofertar, servir, andar, trabalhar, peregrinar, está automaticamente ligado à santidade. Não dá para dizer eu amo a Deus e viver em pecado. Não dá para dizer eu creio em Jesus, mas vivo também na esbórnia, ali no cantinho, no secreto. Não dá para dizer eu vou servir a Deus, mas é avarento. Não dá para servir a Deus, mas é egoísta. Não dá. Eu sei que tem gente que faz, eu sei que tem gente que tenta, mas Deus está de olho, Deus vê. E aí é por isso que Jesus já disse lá em Mateus, capítulo 7, quando ele diz lá, olha, naquele dia, no dia que ele vier, no dia que ele voltar, muitos naquele dia vão dizer assim, Senhor, mas em teu nome nós fizemos milagres, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai dizer, isso mesmo fizeram em meu nome é poderoso, mas eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Iniquidade é toda a prática de pecado que nos afasta, obviamente, de Deus. Ora, se eu quero servir, e se eu quero caminhar, e se eu quero correr para os braços do Senhor, para fazer a sua vontade, se eu quero dar esse rigor na existência, se eu quero ser homens dos quais o mundo não é digno, se eu quero fazer parte daqueles que amam ao Senhor Jesus e para os quais a coroa da justiça já está reservada, aqueles que amam a vinda do Senhor, não dá para eu querer correr, mas correr no pecado, no peso. Não vamos longe. Não vamos longe. Acho que Paulo entendeu isso de uma maneira muito clara. Porque Paulo é radical, né? Paulo ele vai dizer, olha, eu não quero peso nenhum sobre vocês têm que andar leve. Lá em Coríntios ele fala de leve. Quem casa, quem é solteiro, cuida das coisas de Deus. Mas quando casa, cuida do outro. É a mulher que agora cuida do marido. É o marido que agora cuida da mulher. Mas antes estavam soltos, livres. E Paulo vai dizer, eu quero coisas que vocês fiquem leves, para servir, que vocês não carreguem, porque nós precisamos proclamar. Paulo entendeu isso. Paulo vai dizer, eu queria que todo mundo fosse tais como eu sou. Então tem certas coisas que nos são preciosas. E nós precisamos também aprender a leveza para correr, para servir, para proclamar ao Senhor. Sem peso. Na década de 60, no Congo, antigo Congo, lá na África, tinha um casal de missionários e na época o Congo passava, acho que hoje é Zaire, o Congo passava por uma instabilidade tremenda e esse casal de missionários trabalhava lá no centro e havia notícias de rebeldes e de revoltosos. E um dia antes dos rebeldes entrar naquela vila onde aquele casal de missionários estava, a família, a esposa pegou a biografia e estava lendo a biografia de Adoniran Judson.
Adoniran Judith foi um missionário maravilhoso, mas que teve um momento muito traumático na sua vida quando ele perdeu a sua esposa. E Adoniran Judith, ele se martirizava com a morte da esposa. E ele ficava pensando, e ele ficou grande parte da sua... Foi muito sofrido para ele. E ele passava se pensando nos vermes comendo o corpo da esmada. Ele ficava sofrendo com a questão da morte física. Ela leu aquela história do Adoniran, e aí ela fez um falar, não, se acontecesse alguma coisa comigo, eu não vou ficar sofrendo por um corpo que já não está ali. Porque o corpo volta ao pó, mas a alma volta a Deus. Eu não vou ficar me aterrorizando, nem atemorizado com isso. Um dia antes, no dia seguinte, entrou os rebeldes naquela aldeia, e os rebeldes mataram muita gente, inclusive mataram o marido dela, um missionário. E o corpo dele ficou estendido assim, lá no meio da praça, na área daquela aldeia. E ela, escondida com os seus filhos, ficava vendo o corpo dele lá, mas ela não podia ir lá resgatar, pegar, não podia fazer nada, porque o corpo está lá. E aí, de repente, chegou uns soldados, uns libertadores lá, para libertar o povo que dali, e pegou o caminhão, botou, vamos entrando, somente só tem lugar para os vivos, só tem lugar para os vivos, só tem lugar para os vivos. E ela pegou os seus filhos, colocou no caminhão, subiu no caminhão e foi embora. E o corpo do marido ficou lá estendido, e ela foi embora dando, como que se despedindo. E como foi importante, um dia antes, ela ter aquele encontro, foi Deus preparando ela para a tragédia futura. Porque senão, ela ia carregar um peso, terrível peso, que o Adoniran Judson passou. Tem coisas que querem impedir a gente de trabalhar e de servir. Tem coisas. Mas o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez por nós, nada equipara, iguala aquilo que fez, o que ele sofreu por nós. Correr. O diabo vai querer atazanar a nossa vida para você ficar tropeçando. Os pesos e as coisas que nós vamos colocando na vida também é para ficar atrapalhando. Tem tanta coisinha. Coisas da vida. Às vezes as coisas mesmo, materiais, é um peso para a gente carregar. Interessante, a primeira vez que Jesus manda os apóstolos para eles irem de 2 em 2 pregando o evangelho, ele diz assim, não leve bolsa, não leve alforje, não leva nada. Não leva nada. Leve. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para todos nós que somos chamados por Deus, Deus dá a cada um de nós uma carreira, um propósito de vida, um objetivo de vida. Ele concedeu dons a você. Ele subiu, é aquele que subiu, concedeu dons. Ele capacitou, ele derramou do seu espírito para que o teu espírito em nós pudesse frutificar e nos capacitar para fazer, segundo a sua boa, perfeita e agradável. A uns ele chamou para ser apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas. A outros ele chamou para serem administradores, conselheiros, missionários. Ele foi chamando e foi capacitando. E ele vai capacitando. À medida que a gente avança, ele nos concede capacitação para fazer.
à medida que a gente caminha. Para isso são os dons. Mas há uma carreira proposta. Há uma carreira proposta para mim e há uma carreira proposta para você. Você precisa descobrir qual é o papel que Deus tem para você. Não quer dizer que Deus vai dizer para você tudo o que você tem para fazer daqui para frente. Mas Ele vai te apontar exatamente para onde você deve ir. O que você deve fazer. William Carey, ele é chamado de pai das missões modernas. Ele era um sapateiro. Ele era um sapateiro lá na Inglaterra. Mas o fogo do Senhor, o peso das almas perdidas e dos pagãos, vamos dizer assim como eram chamados, era tão grande. Ele falou assim, eu preciso falar de Jesus, é preciso que eles ouçam o Evangelho. Ele entendeu que o Evangelho era para ser proclamado. Então ele queria fazer a vontade do Senhor. E ele se apresentou para alguns pastores, e alguns pastores falaram assim para ele, meu filho, se Deus quisesse salvar os pagãos, ele não ia precisar de você nem de mim. Uma visão bastante, o Senhor é soberano, então Ele faz, mas eu não tenho parte nisso. Não, você tem parte nisso. E o William Carey falou assim, não, eu tenho parte, Ele mandou, Ele comissionou. Ele era sapateiro, perguntaram o que ele era, ele falou, eu sou sapateiro, mas o meu objetivo, o meu propósito é proclamar as virtudes daquele que me chamou. Eu sou sapateiro. Pode ser que você seja um sapateiro, pode ser que você seja um enfermeiro, pode ser que você seja um médico, pode ser que você seja um engenheiro, pode ser que você seja um professor, uma dona de casa, pode ser que você seja um plantador, alguém do agronegócio, pode ser que você seja... Aí você diz, esse é tudo? Não, não é tudo. Eu sou engenheiro agrônomo, mas o meu objetivo é proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se lembra? Aqui em Pedro fala isso de uma maneira muito, muito deliciosa, né? Vós sim, que outrora não erais povo, né? Versículo 9 do capítulo 1, diz assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós entramos nesse pacote. Todos nós caímos aqui. Glória a Deus, porque estamos aqui nesse versículo 9. O 10 também diz, vós sim que outrora, antes não erais povo. Eu não era nada, você não era nada. Mas Ele deu a sua vida e agora nos transformou em povo dele. Povo de propriedade exclusiva, só de Deus, só para Deus, só para a glória dele. Vós sois agora povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus perdoou você, Deus me perdoou. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, quando nós invocamos o seu santo nome, dizendo, Senhor, entra, toma, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Senhor, eu não quero mais viver embaraçado, eu quero nem sobre o peso do pecado, eu quero viver para ti. Então ele diz assim, olha, nós alcançamos misericórdia, porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz por nós. E agora, nós que não éramos, agora somos sacerdócio real, somos raça eleita. Que coisa fantástica. Somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que bom fazer parte disso. Só tem um propósito, sem um objetivo. Qual é o objetivo? A fim de proclamardes as virtudes, o poder, o amor, a graça, quem Ele é, o que Ele pensa, como Ele sente, o seu desejo, a sua vontade. Ele nos transformou nisso tudo para nós sermos proclamadores do poder, da graça, das virtudes, da sabedoria. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, quando Hebreus diz aqui que nós temos que correr a carreira que nos está proposta, ora as bolas. Não, você pode ser o que for da sua profissão que você trabalha, executa. Você pode agora ser até um aposentado. Então você, é só aposentado. Não, você é aposentado, ok. Mas para Jesus você é proclamador do reino. E você tem que abrir sua boca e proclamar. E correr a carreira que está proposta. Pode ser que a carreira que esteja proposta é você convidar alguém para assistir uma live. Olha só que coisa. Pode ser que seja convidar alguém, falar de Jesus para o seu vizinho, para o seu parente. Pode ser próximo, mas pode ser que Deus tenha uma carreira proposta longe. Ah, pastor, mas eu não consigo ir. Então ajoelhe e ora. Pode ser que você não consiga ir e estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas você pode contribuir, adotar vários missionários e dividir um pouco daquilo que Deus tem te dado. Você pode fazer parte disso. Então você descubra qual é a tua parte. A tua parte é ir longe ou a tua parte é sustentar quem vai longe? A tua parte é orar por quem vai longe? Ah, então a tua parte é orar, sustentar, ir longe. Não é? Proclamar ao Senhor. E esta é uma carreira que é sua. Não é minha, é sua. E você vai dar conta do que você está fazendo, da sua vida. Você vai dar conta dos talentos que Deus deu para você. E se você enterrou os talentos, você vai dar conta. E você e eu vou prestar conta dos meus dons, do que eu fiz. Eu zelei, eu multipliquei, eu desenvolvi os dons que o Senhor me deu, ou eu sufoquei e enterrei. Está na hora de correr. Estamos vivendo em tempos maus, dias maus, e nós não podemos mais brincar de ser crente. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Fala assim e diga que é com Jesus e é por Jesus. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas eu quero estar firme com Jesus. Ora bolas, esse é o nosso dilema. Falam mal, mas eu estou com Jesus. Eu quero amar com Jesus, desembaraça. O que está te atrapalhando de você fazer algo de Deus? Desembaraça. Tem pecado? Confessa e deixa. Confessa e deixa. Porque o diabo vai arrumar sinuca de bico para você, vai arrumar cilada e você precisa liberar para servir e caminhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tira, porque você tem uma tarefa. Proclamar a Jesus, proclamar o seu poder, falar da sua grandeza, falar da sua glória, proclamar. Como é que eu faço isso? Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que você fales olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu não sei aqui se o autor pensou naquele momento em que, mas serve para nós, em que Pedro, num primeiro momento, pensou que era um fantasma, que vinha andando sobre as águas, e que o barco agitado, chuva, vento, sei lá, uma noite difícil, madrugada, canseira. E aí de lá aquele fantasma diz, sou eu, fica tranquilo. E o Pedrão diz, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus, venha, né? Isso é fácil para Jesus. Sou eu mesmo, então venha. Pedro, por mais que a gente às vezes fale, Pedro afundou, mas foi o único que andou. O resto ficou no barco. Pedro desceu, saiu do barco, botou a perna na água, começou a andar. Não sei quantos passos Pedro deu. Eu não sei quantos passos. Não sei quantos metros Pedro andou na água, mas eu sei que ele andou. E eu sei que ele afundou. E ele afundou quando ele tirou os olhos do autor e consumador da nossa fé. Lá a palavra de Deus nos evangelhos diz que ele começou a olhar para as ondas, para o vento, para as tempestades, para o mar escuro. Ele começou a olhar para a lógica da vida. Ele começou a olhar para as lógicas da física. E o que ele estava fazendo era completamente fora do padrão, onde já se viu alguém andar, nadar tudo bem, mas andar sobre as águas, aquilo era completamente impraticável.
E ele tirou os olhos de Jesus. E ele tirou os olhos de Jesus e foi afundando. Nós temos que correr, viver, pregar, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos da fé, né? Não fecha os seus olhos, os olhos da fé. Não olhe para a circunstância, olhe para o Senhor. Ele proverá, aleluia, Ele proverá. Ele é que nos sustentará, Ele que nos guardará, Ele é que nos guiará. Olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele reina soberanamente, não tire os olhos de Jesus. Ele sabe o que é sofrer, ele deu a sua vida, ele sabe o que é padecer, e ele sabe a tua dor, porque ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas lutas. Então, não tire os olhos dele, não duvide, não pense em outra coisa, não creia em outra coisa, não divida a fé. Só Jesus, somente Jesus. Diz mais o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Interessante, não é? O autor dos Hebreus está escrevendo para aqueles irmãos, e é como se ele visse os irmãos desanimados, desmaiados, sem fôlego, sem força, sem perseverança, sem correr, apáticos, acomodados, bons crentes de banco, com tanta batalha, com tanta luta, com tantos desafios, com tantas pessoas precisando ouvir do Evangelho, e o povo estava apático, parado, desanimado. Alguns que começaram bem: Senhor, dá tua ordem que eu vou andar sobre as águas, eu vou fazer a obra de Deus. E aí, os problemas, as dificuldades, as barreiras, as lutas no ministério, as dificuldades econômicas, sofrimento, um corpo estendido no chão, tristeza, amargura. A vida cristã às vezes não é fácil. Ir para a igreja de novo, ir para o culto. Estou cansado. E aí ele está dizendo: olha para Jesus, o autor e consumador, mas olha o tempo todo, não tira os olhos dele. Não olha para as grandezas das barreiras, nem dos pecados, nem dos vícios, nem daquilo que te impede. Não, olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele suportou a cruz por você, por mim. Ele foi aquele que não merecia, foi totalmente vituperado, ofendido. E ele aguentou. Mas agora, ele que esteve morto, ele está vivo. E não só vivo, ele foi exaltado soberanamente, está assentado no trono. Quem reina? Jesus. Jesus não é um qualquer que deu um bom exemplo de vida. Não, ele está no trono. Ele está à destra, ele é a mão forte. Ele reina, glorificado. Então não tira os olhos. Ele está olhando para você.
Ele suportou tantas coisas. E se ele suportou, ele te capacita a suportar. Ele me capacita. Então aguenta. Olha firme, para que a tua alma não desmaie. Porque todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Então, bem-vindo. Os nossos irmãos do passado, alguns foram cerrados no meio, alguns foram torturados, presos, apedrejados. Alguns. Alguns dos nossos irmãos, depois de Cristo, também foram queimados, degolados, queimados, perseguidos, entregues a leões. Alguns também foram. Para que o Evangelho chegasse para mim e para você. O Evangelho chegou. É a tua vez. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Imite a fé deles. Vamos imitar a fé dos nossos irmãos, desse grande número de testemunhas. Vamos viver agora olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para Jesus e dizer assim, ó Santo Espírito, ó Jesus bendito, venha, venha, reina, sustenta, nos segura. Olha para Ele, para a glória dEle, no nome dEle. Andemos, marchemos, não fiquemos prostrados nem desmaiados, né? Ele está vivo e Ele intercede por nós. Que Deus te abençoe, que o Deus da paz te fortaleça, que eu e você vivamos desembaraçados para servir ao Senhor e para viver para a sua glória, para o seu louvor. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, nós queremos rogar o derramar da tua bondade, do teu poder sobre nós. Ó Deus, vem sobre nós de uma maneira muito especial e arranca e limpa tudo que não vem de ti. Ó Deus, visita-nos nesta noite e faz a obra completa, Senhor. Mostra para nós o que é que está nos embaraçando. Mostra para nós, Senhor, se há pecado. Revela, Senhor, e arranca para o louvor da tua glória. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor. E também, ó Deus, ó Pai querido, nos sustenta com tua destra fiel. Ó Pai amado, ó Jesus bendito, olhando para ti, olhando para o alto. Queremos pensar naquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam. Então, Pai, sustenta o teu povo. Sustenta-nos, sustenta cada um que nos ouve nesse momento. E toca com tua bondade, com tua graça, para o louvor da tua glória. Nós te suplicamos, nós te pedimos, agradecidos por teu imenso amor, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, há uma grande obra a ser feita, há muita terra para ser conquistada. Há muito por fazer. Muitas nações que nunca ouviram falar de Jesus. E quem vai falar? Aqueles que se sabem, que se sentem chamados e sabem que é uma carreira que Deus deu para eles. Então talvez você saiba que Deus tem uma carreira para você, um chamado para você. Então levante-se, prepare-se. Ore então, aqui pela Missão Projeto Zero, nós estamos clamando para que Deus levante missionários que queiram ser treinados, né, e que venham para cá a partir do ano que vem. Nossas aulas começarão, nosso treinamento começará aqui em São Francisco do Sul no dia 1º de março do ano que vem. Quem sabe você vai também estar conosco, porque Deus deu uma carreira para você, revelou isso para você e está na hora de você correr, porque há muito por fazer. Então ore por nós, ore aqui pela Missão Projeto, pelos nossos missionários. Nesse final de semana nós estaremos indo a Foz do Iguaçu, onde vamos estar celebrando lá os 10 anos do trabalho ali em Foz. E nós estamos já com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer. Ore por nós. E eu peço as suas orações e a sua ajuda. Seja parceiro da Missão Projeto Zero. Tá bem? Nós queremos encerrar com uma garota muito especial, que não pode passar
esse momento sem também compartilhar um pouco conosco. Eu já falei, ela sempre canta a mesma música. Que música você vai cantar hoje? Surpresa! É sempre essa surpresa que ela canta. Qual será a surpresa? O que você vai cantar para nós então, meu amor? Surpresa! Então canta, por favor. Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e pediram para ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Porque me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado. A força do pecado acabou. Aleluia. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu, ele cumpriu, derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Amém? Porque me amou tanto assim, porque me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim, pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o que me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. Amém! Jesus te ama. Você sabe disso. Então, desembarace. Corra com perseverança a carreira que te está proposta. Deus te abençoe. Até quarta-feira. Tchau.